finalmente foram presos aqueles que possivelmente são os mandantes da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson, que estava com ela. É um caso que só foi ser levado a essa conclusão, né, depois que o Bolsonaro saiu da presidência, depois que a gente teve um Ministério da Justiça, uma Polícia Federal determinada a resolver o caso. Porque é um caso que flagrantemente vinha se arrastando, porque vinha sendo impedido de ser concluído. Um caso com dezenas de alterações nos condutores do processo, sempre que o processo, que a investigação caminhava um pouco, a coisa retrocedia. E a conclusão que se tem até então, com as investigações da Polícia Federal, dão conta de algo que a gente já sabia, né? Ou seja, segundo o que apontou a Polícia Federal, os mandantes seriam os irmãos Brazão, né? Chiquinho Brazão e Domingos Brazão, né? No caso, o Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, já esteve envolvido com a política, hoje está no Tribunal de Contas, e o seu irmão Chiquinho, né, no caso, muitas vezes vereador no Rio, inclusive colega de bancada, ou melhor, colega de legislatura da Marielle Franco, hoje deputado federal. Tá? Então, esses nomes a gente já sabia, já eram nomes que estavam sendo associados como possíveis mandantes. O nome novo que surge hoje é o do delegado Rivaldo Barbosa, que é esse que está aí na imagem, que também teria sido um dos articuladores do crime e viabilizador do crime e que também está preso. Ele assumiu como delegado no Rio de Janeiro um dia antes da execução. E o que chama atenção nesse caso, para a gente começar a conversar, é o seguinte. Primeiro, a flagrante obstrução das investigações. A coisa só se concluiu quando a PF, não mais sob o comando de Bolsonaro, pôde tocar adiante as investigações. Outro fato curioso também é que o motivo, né, também parece já estar mais claro. Tá? A família Brazão, ela é envolvida, né, segundo o que a gente tem na imprensa, há muitos anos já, com as milícias da Zona Oeste do Rio de Janeiro, com a questão da grilagem de terras, com a questão da regularização de terras, inclusive envolvendo a chamada Lei da Grilagem do Rio de Janeiro, que estava como pauta quente quando do assassinato da Marielle. Lei, inclusive, que foi aprovada na Câmara e que depois foi considerada inconstitucional pela Justiça. Na prática, os irmãos Brazão teriam negócios na região e eles estavam tentando esquentar esses negócios a partir de regularizações fundiárias. Então vejam, a lógica aí é a lógica da milícia, tá? Naquilo que a gente pode chamar de acumulação primitiva de capitais, que passa pela grilagem de terras. E a atuação da Marielle Franco era no sentido de tentar colaborar junto à comunidade para evitar que esse tipo de negócio se alastrasse, tentando fazer com que a comunidade não aderisse a esses loteamentos. Então, esse seria o motivo, tá, da execução de Marielle Franco. No caso do Rivaldo, tá, Rivaldo Barbosa, o delegado preso hoje, ele seria a peça-chave, por quê? Porque ele seria o carta branca, o viabilizador da operação. Segundo o que saiu na imprensa, a única exigência do Rivaldo é de que não fosse Marielle executada no trajeto para a Câmara de Vereadores. Mas chama muito a atenção que tudo isso aconteceu quando o Rio de Janeiro estava sob intervenção militar, comandada por nada mais, nada menos que Braga Neto. Foi o Braga Neto, portanto, o responsável pela nomeação de Rivaldo Barbosa, enquanto interventor no Rio de Janeiro. E chama mais atenção ainda o seguinte: segundo o que sai na imprensa, já havia um planejamento para a execução da então vereadora Marielle há muito tempo. Esse planejamento só pôde vir a cabo
quando o Rio de Janeiro estava sob intervenção militar. Vejam o que eu estou querendo dizer, gente. Sob intervenção militar, a milícia do Rio de Janeiro, esse poder criminoso e paralelo do Rio de Janeiro, se sentiu mais à vontade para executar uma vereadora, tá, na cidade. Marielle foi executada, então se tinha a ideia de carta branca por parte da investigação, que seria de responsabilidade de Rivaldo Barbosa, que chegou a esta posição indicado pela administração militar da GLO do Rio de Janeiro, ainda na época que Michel Temer era o presidente da República. Então, isso tem que ser dito para a galera entender, tá? Para se desfazer qualquer tipo de mito em relação às Forças Armadas. A necessidade de intervenção militar, de garantias de lei e da ordem. Foi justamente numa medida dessas de garantia de lei e da ordem que a milícia percebeu como o melhor momento para executar uma vereadora. Tá? Foi isso que aconteceu. Tudo isso veio à tona, né, gente, a partir da delação do Rony Lessa, assassino confesso, matador do escritório do crime, que era comandado pelo Adriano da Nóbrega, que foi assassinado lá em 2020. O Adriano da Nóbrega, que teve a mãe e a esposa trabalhando, tá, no gabinete do Flávio Bolsonaro enquanto deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Vejam, nós não podemos fazer, né, nenhuma ligação direta entre Bolsonaro e sua família e os possíveis mandantes do assassinato de Marielle Franco. Tá? Não há elementos para isso. Entretanto, existem ainda algumas interrogações que fazem com que a gente acredite que, tá, é possível que Bolsonaro tenha trabalhado para atrapalhar as investigações. Por quê? E aí é o ponto que eu quero chegar aqui com vocês, né? Primeiro, eu quero só comentar de passagem o tratamento que a mídia deu para a chegada, né, de Rivaldo Barbosa à frente dos homicídios no Rio de Janeiro. O Sherlock Carioca. Né? Um demagogo, com discurso anticorrupção, um cara, tá, que enquanto chefe da Delegacia de Homicídios comandou a reconstituição do assassinato do menino Eduardo de Jesus, que foi morto por um PM lá no Complexo do Alemão, tá, com um tiro pelas costas enquanto segurava um celular na frente de casa. Tá, um caso que ficou conhecido não só pela brutalidade do assassinato de uma criança inocente, como também pelo fato de ser ali feita uma reconstituição, tá, numa área como aquela, depois de muitos anos sem um tipo de ação como essa. E o Sherlock, aí, no caso o Rivaldo Barbosa, disse que o PM atirou em legítima defesa, tá, em uma criança desarmada que estava de costas, porque no final da rua supostamente teriam lá bandidos que estariam trocando tiros com esse policial, né, que acertou com um tiro de fuzil a cabeça de um menino, né, segundo relatos, espalhando massa encefálica pela sala da casa e pela rua e por todo o espaço. Tá? Então esse aí é o tratamento que a mídia deu para Rivaldo Barbosa. Tá? E o foco todo está na questão dos condomínios, gente. Tá? A lei dos condomínios, a lei da grilagem, a ideia de esquentar terras ocupadas, construções imobiliárias, áreas de milícia, esse era o foco, tá, que fez com que a família Brazão supostamente tenha mandado assassinar a vereadora Marielle, que lutava contra essa dinâmica no Rio de Janeiro naquela época. Tá? Agora, a proximidade de Jair e sua família com a família Brazão, ela é gritante. Vocês têm aí uma imagem muito emblemática da última eleição, onde vocês veem aí o então candidato Chiquinho Brazão
em uma carreata junto com Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. Tá? Tem todo um imbróglio ainda, né? Da portaria lá do Vivendas da Barra, né? Onde o assassino teria chegado lá e teria chamado o Jair Bolsonaro para que ele pudesse ter acesso ao condomínio, fato depois negado por Bolsonaro, porque ele teria o álibi de estar em Brasília, né? Algo já desmentido, porque ele poderia sim ter recebido a ligação a partir do seu celular. Tem o caso do Carluxo, né? Ter ido lá, pegar as gravações, utilizar aquilo, divulgar para também, segundo ele mesmo, confirmar que não teria nada a ver, né? Embora isso mostre que ele também estava no condomínio. Eu não tenho elementos para fazer essa ligação. Os elementos que a gente tem, tá, gente, né, são apenas para apontar alguma possível ligação da família Bolsonaro com o esquema do setor imobiliário das milícias do Rio de Janeiro. E é aí que tá o X da questão. Tá? A gente sabe, a partir do que saiu na imprensa, que Bolsonaro e sua família têm envolvimento com negócios do setor imobiliário. Segundo o que saiu na imprensa, muitos imóveis, supostamente com dinheiro vivo, né? E a gente sabe também do envolvimento do Bolsonaro com milicianos. Eu acabei de citar aqui a mãe e a esposa do chefe do escritório do crime, miliciano lá, o Adriano da Nóbrega, trabalhando no gabinete do Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. Pois bem, e os imóveis? E a mansão do Flávio Bolsonaro em Brasília, também suspeita. Então vejam, é possível que haja uma ligação da família Bolsonaro com a máfia dos imóveis da grilagem da milícia no Rio de Janeiro. Portanto, não é difícil da gente imaginar que o fato do Bolsonaro ter concedido lá passaporte diplomático para os irmãos Brazão, né, para o Jair ter lá na Alerj, inclusive, ter ajudado, não o Jair, mas no caso os Bolsonaros, no caso o Flávio, né, o assessor do Flávio Bolsonaro, ter recebido a concessão de TV da Alerj, lá com um pacote de 10 milhões, também entregue pela administração da Alerj Brazão para o assessor do Flávio. Enfim, tem algumas possíveis ligações que podem ser indícios de que o mesmo ramo imobiliário de atividade miliciana possa ser algo que a família Bolsonaro trabalha e que a família Brazão trabalha. Então, se Brazão teria mandado assassinar Marielle para defender os interesses do negócio do setor imobiliário da milícia, e se, estou colocando tudo aqui no condicionante, tá, gente? E se a família Bolsonaro também tem envolvimento com esse negócio de grilagem do setor imobiliário da milícia, é possível que Bolsonaro tenha atuado para colaborar com a obstrução da justiça. Vamos lembrar, por exemplo, do caso do Moro, mandando prender lá o porteiro, né, do Vivendas da Barra, o Bolsonaro trocando muitas pessoas ligadas à investigação durante o seu mandato. Então, é possível que Bolsonaro tenha atrapalhado as investigações para elucidação do caso Marielle, porque em se chegando na família Brazão, se chegaria na questão da grilagem do setor imobiliário das milícias no Rio de Janeiro. E se chegando nisso, havendo a ligação da família Bolsonaro com esse tipo de negócio, isso poderia respingar no Bolsonaro e nos seus filhos. Vejam, eu não estou aqui afirmando, gente, mas não é nenhum absurdo imaginar isso. Então, mesmo que Bolsonaro não seja o mandante, e é o que tudo indica, não foi mesmo, isso não descarta a possibilidade do envolvimento de Bolsonaro e sua família nos negócios que teriam levado a família Brazão a encomendar a morte da vereadora Marielle Franco. Porque é um caso que está muito bem documentado, segundo os relatórios da Polícia Federal que a gente teve acesso. Poxa, os caras infiltraram gente dentro do PSOL para ter informações do que a Marielle estava fazendo.
E o estopim teria sido não só a nomeação do Rivaldo Barbosa, que seria a carta branca para a execução, e tudo isso no ambiente de GLO, mas também o fato da Marielle estar orientando, né, na sua base popular, nas pessoas das comunidades, a não aderirem aos loteamentos das milícias, o que iria diretamente contra os interesses da família Brazão, que, segundo o que a PF nos disse, seriam os responsáveis pelo negócio na região da Zona Oeste do Rio de Janeiro, tá? Envolvendo condomínios, grilagens, construção e legalização de áreas irregulares de especulação imobiliária da milícia. Então isso teria sido o estopim, isso teria sido o motivo mais determinante para o final. E aí vamos lembrar todo o resto, né, gente? Além de ter essa possível ligação, poxa, foi o Braga Neto, que depois foi um dos principais homens do governo Bolsonaro, que colocou o Rivaldo Barbosa, que segundo o que saiu na imprensa, a partir dos relatórios da PF, foi o cara que organizou a obstrução da investigação. Além de ter planejado, né, o atentado junto com a família Brazão. Então a gente tem todo o caminho, tudo delatado e com o cruzamento de informações. Eu não acredito que seja uma operação abafa, acho que não. Eu acho que ainda faltam elos dessa corrente. Tá? Porque se investigar a relação das milícias com grilagem, com construção de investimentos do setor imobiliário no Rio de Janeiro, não é impossível, a partir do que a gente já sabe, que a gente chegue na família Bolsonaro. Então vejam, é a ponta de um iceberg e que mostra como a milícia está enraizada no Rio de Janeiro, né, em todos os setores públicos. Todos os setores públicos. Na justiça, no executivo e também no legislativo.